E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nesse vídeo eu vou falar de alguns assuntos muito importantes, tá? Vou falar então algumas características das meninges, tá? E principalmente focando então na parte craniana, ok? É, Vou falar um pouquinho do líquor, né? Do sistema ventricular e vou falar também sobre a irrigação do encéfalo, tá? Então, vai ser um vídeo que eu imagino que vai ser um vídeo tão grande assim, mas é, ele vai ter muitas informações importantes, né? Então vamos começar aqui. Bom, a primeira parte desse vídeo eu quero falar um pouco sobre as meninges, tá? Nós temos então três meninges, né? Que são a dura mater, a aracnoide e a pia mater, né? E essas meninges elas vão revestir então o nosso encéfalo, tá? A dura mater é a mais externa, a aracnoide ela fica intermediária entre a dura mater e a pia mater, que é a mais interna, que está aderida ao tecido do encéfalo, né? Basicamente, ok? Quando a gente for falar, então, de cada uma dessas meninges, o que que a gente vai focar principalmente nesse vídeo? Quando for falar de dura mater, eu vou pensar nas pregas da dura mater e nas cavidades que a dura mater gera, tá? No encéfalo, né, no crânio, a dura mater, ela vai ter uma característica diferente da dura mater que vai revestir a medula espinal, tá? A dura mater que reveste a medula espinal, ela é composta só pela dura mater interna, tá? Só que o que acontece é o seguinte, no crânio, a dura mater ela vai ter dois folhetos, né? Vai ser formada, então, por duas membranas. Essas duas membranas são o folheto externo da dura mater e o folheto interno da dura mater, certo? E aí, por ela ser dividida, né, no crânio entre os folhetos externo e interno, a gente tem características diferentes desses folhetos, que são características bem importantes clinicamente, inclusive, tá? O folheto externo da dura mater, ele é muito irrigado e muito inervado, né? E geralmente ele está aderido à abóbada craniana, né? E aí ele vai funcionar mais ou menos como se fosse um periósteo desses ossos que formam a abóbada craniana, tá? Com a diferença que esse folheto externo da dura mater, ele não vai ter capacidade de fazer a osteogênese. Então, se você tem uma lesão nos ossos que formam a abóbada craniana, não vai ter a regeneração daquele tecido ósseo, porque o periósteo dele é formado pelo folheto externo da dura mater, e ela não é capaz de fazer essa osteogênese, tá? Isso é um ponto positivo também. Tem um lado negativo, que você não tem a regeneração óssea, mas tem um lado positivo, que se você tivesse a regeneração óssea nesse tecido, o calo ósseo, que geralmente é formado no local onde foi regenerado, né, o tecido ósseo, ele provavelmente ele comprimiria, né, ele teria a possibilidade de comprimir, então, as estruturas encefálicas, isso seria muito negativo, né? Então, a gente não fazer a osteogênese lá na abóbada craniana é um ponto importante para manter, então, a a estrutura do encéfalo sem nenhum tipo de alteração, tá? Por conta de algum tipo de lesão óssea, ok? No caso, então, pelo fato da dura mater ela ter esses dois folhetos, ela vai formar estruturas. Estruturas são muito importantes, tá? Ela vai formar as pregas. Então, existem alguns pontos em que a dura mater, né, o folheto interno da dura mater, vai se afastar do folheto externo da dura mater, vai se afastar mais e vai formar, então, o que a gente chama de prega, tá? Existem algumas pregas que são importantes, são formadas pelo dura mater, pelo folheto interno da dura mater, né? A foice do cérebro, que vai dividir, então, um hemisfério do outro, tá? Longitudinalmente na fissura anterior, ok? A foice do cerebelo, que vai fazer a mesma função da foice do cérebro, só que no cerebelo, lembrando que o cerebelo, né, ele tem estruturas muito parecidas com o que a gente chama de cérebro, né? Por isso que ele é chamado de cerebelo, cérebro pequeno, né? Então, ele vai ter a foice dele também. O diafragma da cela, né, que vai envolver ali superiormente a região da cela turca, né? E aí, por ele envolver superiormente a região da célula tosca e ter só um buraquinho para passar a haste hipofisária, quando a gente faz, então, a dissecação dos cadáveres, né, para as aulas de anatomia, geralmente, né, o infundíbulo, né, a haste hipofisária, ela vai ser então cortada. Por quê? Porque ela tem uma divisão ali por conta desse diafragma da célula, tá? Também é outra prega da dura mater, do folheto interno da dura mater. E a tenda do cerebelo, que vai ser então uma prega ali transversal, né? Que vai passar transversalmente ali e que vai dividir o nosso tecido, né? Do sistema nervoso central, que fica ali na região craniana,
em duas regiões principais. Então, a gente tem a região supratentorial, ou seja, acima da tenda do cerebelo, e a região infratentorial, tá? Região supratentorial e região infratentorial são muito importantes da gente ter em mente, porque isso vai trazer uma aplicação clínica muito importante, tá? Tudo que é supratentorial, geralmente quando está acometido, né, por algum tumor, por alguma hemorragia, qualquer tipo de coisa, a sintomatologia dessas regiões supratentoriais vai ser uma sintomatologia muito diferente das regiões infratentoriais, tá? Então, as características, né, dessa sintomatologia são características específicas. Isso faz com que a gente consiga, então, identificar lesões que são supratentoriais e lesões que são infratentoriais, simplesmente por conta da sintomatologia, porque é muito diferente uma com a outra, tá? Então, existe uma importância clínica muito grande disso daí, tá? Vale ressaltar que a tenda do cerebelo, ela vai se conectar com a parte posterior do mesencéfalo, né, formando a fissura da tenda do cerebelo, e essa fissura da tenda do cerebelo, se ela tem algum tipo de movimentação, seja por um tumor do cerebelo ou por alguma hemorragia, um extravasamento de líquido naquela região, ela pode danificar, né, os nervos, principalmente, né, o óculo motor e o troclear, tá? Principalmente o troclear, porque o troclear, a raiz dele, né, tá saindo ali da parte posterior do mesencéfalo, mas o óculo motor também vai ser afetado, pode ser afetado nesse processo, tá? Então, existe também uma aplicação clínica da tenda do cerebelo relacionada a isso também, tá? É, Além disso, né, a dura mater, ela vai formar cavidades, ok? Essas cavidades da dura mater, a gente tem dois tipos de cavidades, tá? A gente tem uma cavidade que é chamada de cavo trigemial, que é onde vai ficar armazenado, né, o gânglio do trigêmeo, ok? Ele fica nessa região, no cavo trigemial. E a gente tem as cavidades que a gente chama de seios, tá? Os seios da dura mater, eles são muito importantes para a drenagem sanguínea, tá? Então, a gente tem algumas veias, são chamadas de veias emissárias. As veias emissárias, elas vão pegar o sangue, vão drenar o sangue da face externa, né, do crânio, né, a face externa do crânio inteiro, e elas vão, então, penetrar para chegar até os seios da dura mater, né? Além disso, a gente tem, então, as artérias, né, as veias, né, a veia oftálmica superior, né, a veia oftálmica inferior, as veias cerebrais também, né? Elas vão drenar, então, para os seios da dura mater. E aí, até chegar lá no seio sigmoide, que vai ter um contato direto com o forame da jugular e vai desembocar esse sangue na jugular interna, né? Na veia jugular interna, para a drenagem, então, do sangue do crânio, né? Então, a drenagem toda do sangue do crânio vai acontecer ali, tá? E aí a gente tem alguns seios, né? Os seios principais que a gente estuda, o sagital superior, o sagital inferior, transversos, né, o direito e esquerdo, reto, sigmoide, occipital, tá? São os principais seios que a gente vai estudar, tá bom? É, E ainda tem, né? Depois a gente vai olhar também os seios que ficam na base do encéfalo, tá? Porque esses daí eles ficam mais próximos, eles ficam com uma relação maior com a abóbada craniana, tá? Mas a gente tem, por exemplo, o seio cavernoso, o seio intercavernoso, né? Que são seios petrosos, né? O superior e o inferior. São seios muito importantes também para a gente saber como que ocorre essa drenagem sanguínea do nosso crânio, tá? E todas as estruturas que estão no crânio juntamente, tá? Além disso, assim, vale ressaltar uma coisa que eu não falei anteriormente, é que a dura mater, no seu folheto externo, eu falei com vocês que ela tem uma irrigação muito grande, uma inervação muito grande, né? A gente tem que lembrar sempre que as outras estruturas do encéfalo, elas não têm a possibilidade de gerar sensação de dor, tá? Então, toda vez que a pessoa tem uma dor de cabeça, essa dor ela é gerada por conta dessa inervação do folheto externo, tá? Da dura mater. E a irrigação desse folheto externo é principalmente feita pela artéria meningia média, tá? Então é uma questão assim bem importante da gente ter noção também, tá bom? Bom, além da dura mater, a gente tem então a aracnoide, né? Que vai ser então intermediária entre a dura mater e a pia mater. Ela vai ter uma relação com a dura mater, né? No caso aí, formando o espaço subdural, né? Ou seja, o espaço abaixo da dura mater, entre a dura mater e a aracnoide, né? Lembrando que no crânio a gente não tem o espaço epidural, como a gente tem na medula, tá? Esse espaço ele só vai aparecer caso haja uma hemorragia epidural,
Ou seja, entre o folheto externo da dura mater e o osso não tem nenhum espaço, porque o folheto externo da dura mater ele vai agir como periósteo daquele osso, daqueles ossos da abóbada craniana, tá? Mas voltando para a aracnoide. A aracnoide, ela tem algumas estruturas interessantes que a gente vai estudar, que a gente vai ver, tá? Ela vai ter as cisternas subaracnoides, tá? E aí lembrar, né, do espaço subaracnoide que está entre, então, a aracnoide e a pia mater, né? A pia mater está aderida ao encéfalo, está aderida ao tecido cerebral, e a aracnoide, então, entre a pia mater e a aracnoide, a gente tem o espaço subaracnoide, que é basicamente preenchido por líquor, né? Que é muito importante, a gente vai estudar aí algumas das cisternas que existem, tá? Inclusive com aplicação clínica. E a gente tem também o que a gente chama de granulações aracnoides, tá? As granulações aracnoides, elas são muito importantes para a drenagem do líquor para o sistema sanguíneo, tá? Então, tem relação direta com os seios da dura mater, principalmente o seio sagital superior, tá? Então, a gente vai ver essa relação também, eu vou falando à medida que vai passando os slides aí, tá bom? A pia mater, que é a meninge, né? Que é a mais fininha, né, de todas, ela é a mais delgada de todas, ela está sempre grudada no encéfalo. A gente sabe que o nosso encéfalo ele é composto, então, por sulcos e por giros. Esses sulcos e giros, eles servem para aumentar muito a área, né, do encéfalo sem aumentar demais o seu volume, né? E por isso, a gente também sabe que a pia mater, ela é capaz, então, de seguir a formação desses sulcos e giros. Então, ela vai entrar, né, ela vai adentrar os sulcos, vai até lá embaixo, volta, forma os giros, enfim. Isso faz sentido assim, vai ser muito importante por quê? Isso é muito importante porque a pia mater, por ela ter essa característica de acompanhar sempre o encéfalo, a superfície do encéfalo, ela vai ter um tamanho variável, ela vai fazer com que haja um tamanho, uma profundidade variável do espaço subaracnoide, né? E aí, a partir disso, a gente vai ter a formação das cisternas subaracnoides, tá? Então, é por isso, a cisterna subaracnoide, né, ela é um local, né, de maior profundidade do espaço subaracnoide, tá? Por isso que a gente fala de cisterna, porque ela tem uma maior quantidade de líquor dentro dela, justamente porque ela tem uma profundidade maior. Isso vai acontecer porque a pia mater ela é delgada e ela vai acompanhar os fluxos e giros do encéfalo, tá? Aí as estruturas que a gente vai estudar na pia mater, a membrana pioglial, né, que nada mais é do que a junção da pia mater com os prolongamentos dos astrócitos, e aí a gente vai formar essa membrana, que é chamada de membrana pioglial, tá? E os espaços perivasculares. O que são os espaços perivasculares? A pia mater ela vai formar um revestimento externo desse espaço perivascular, tá? E aí você vai ter um prolongamento do espaço subaracnoide em volta dos vasos, né? Em volta das veias, das arteríolas, tá? Das artérias também tem um pedacinho de espaço perivascular também, tá? Isso vai ser importante por quê? Porque existem alguns vasos, né, no encéfalo, né? Principalmente as veias, os capilares, que tem um endotélio muito delgado, tem um endotélio muito fino, né? E perto desses vasos existem artérias que ficam pulsando o tempo todo. A artéria fica pulsando, certo? Se você tem uma variação pressórica, né, aumenta, por exemplo, a pressão, e essas artérias começam a pulsar muito forte, se não houvesse essa proteção, lembrar que o espaço subaracnoide tem líquor, tá? Então ele vai ajudar a ter a promover, né, essa proteção mecânica dos vasos mais delgados, né? Se você tivesse essa variação pressórica e não tivesse uma proteção desses vasos, eles poderiam se romper, tá? E aí gerar um sangramento ali dentro, não seria legal, né? Então, no caso, a gente tem essa estrutura, né, formando ali os espaços perivasculares para proteção desses pequenos vasos, tá? Proteger eles, então, do dano mecânico causado pela pulsação das artérias circunpresentes ali, né, que ficam em volta dos vasos, ok? Então, de um modo geral, é isso que a gente precisa entender, assim, mais, assim, sobre as meninges, né? Quando a gente fala de meninge no crânio, tá? A gente já falou sobre as meninges lá na medula, né? As estruturas que elas formam na medula, né? O filamento terminal, os ligamentos denticulados, né? Ou denteados, formados pela pia mater. A gente tem várias estruturas, o saco dural, né? O próprio espaço subaracnoide que continua na medula, porque existe uma comunicação, né? Entre o quarto ventrículo e o espaço subaracnoide, então mantém esse espaço até lá embaixo, né?
Então, basicamente, assim, isso a gente já estudou lá no vídeo sobre medula, né? Agora a gente está focando mais no crânio, basicamente isso daqui que a gente tem que ver sobre essas meninges, tá? Eu vou mostrar daqui para frente umas imagens para a gente identificar, né, alguns seios da dura mater, para a gente identificar também as cisternas, tá? E aí eu vou falando sobre isso com vocês. Bom, essa imagem aqui, gente, é uma imagem da base do crânio, certo? E aí, olha só, o que que a gente consegue identificar nessa imagem, tá? A gente consegue identificar o seio transverso, né? Que é esse daqui, certo? O seio transverso, ele vai até a confluência dos seios, né? Então, você tem o seio transverso esquerdo, seio transverso direito, ok? Aqui a gente vai ter o seio petroso, então aqui eu estou misturando mesmo, né? Os seios que estão na base, né, do encéfalo com os seios que estão mais voltados para a abóbora, tá? Aqui a gente não consegue ver todos, né? Mas a gente consegue ver alguns, tá? Então, olha só. Seio transverso do lado esquerdo, seio transverso do lado direito, eles vão se comunicar ali, né, com a confluência dos seios, tá? Na confluência dos seios também vai partir aqui o seio reto, né, nessa região aqui, ok? A gente vai ter o seio petroso, o seio sigmoide, tá? Esse daqui, o seio petroso superior, seio petroso inferior aqui embaixo, tá? E aí eles chamam seio petroso porque eles estão na parte petrosa, né, desse osso aqui, que é o osso temporal, tá? Você vai ter a formação aqui do canal carotídeo nessa região, tá? Então é uma região bem importante, tá? Além disso, a gente tem aqui, né, o seio cavernoso aqui nessa região, tá vendo? Seio cavernoso. E aí a gente tem a comunicação do seio cavernoso de um lado com o seio cavernoso do outro lado, que seria então o seio intercavernoso, tá? Seio intercavernoso, seio cavernoso aqui, beleza? A gente consegue identificar esses seios nessa peça. Aí, olha, vou só mostrar a imagem aqui primeiro, daqui a pouco eu volto ali. Aqui a gente consegue identificar mais coisas, tá? Mais coisas importantes e interessantes a gente identificar. A gente tem aqui, ó, o seio sagital superior, certo? Lembrar, né, que no seio sagital superior a gente tem as granulações aracnoides, né? Que eu falei com vocês que a granulação aracnoide, ela é uma projeção da aracnoide dentro dos seios da dura mater, principalmente do seio sagital superior, e elas vão ser responsáveis pela passagem, por meio de vacúolos, né? De líquor do sistema ventricular para o sangue venoso que está passando aqui dentro do seio sagital superior, tá? Então a gente tem essa relação. Aí continua aqui, né? O seio sagital superior está nessa região, certo? Lembrar, né, que os seios da dura mater geralmente eles estão relacionados com as inserções ou as áreas livres das pregas da dura mater, né? Então o seio sagital superior ele está relacionado então com a inserção da foice do cérebro, tá? Que é essa prega aqui que eu estou passando o mouse, tá? Na área livre da foice do cérebro, ou seja, a área que não é a área de inserção da foice do cérebro, a gente tem o seio sagital inferior, ok? Seio sagital inferior, vê que ele é mais ou menos paralelo ali ao seio sagital superior, né? Então, o seio sagital inferior aqui. Ele vai ter comunicação direta com o seio reto, ok? E aqui você vai ter a confluência dos seios, que vai fazer com que haja o encontro, né, do seio sagital superior, seio reto, seios transversos, né, tanto de um lado quanto do outro, e o seio occipital aqui embaixo, tá? Além disso, a gente tem aqui o seio sigmoide. O que acontece? Olha, quando a gente olha para o seio transverso, né, o seio transverso ele vai continuar até a parte petrosa do temporal, tá? Nessa imagem aqui, a gente vê bem isso aqui, ó. Ele vai continuar até a parte petrosa do osso temporal. Essa é a parte petrosa do temporal. Na região da parte petrosa do temporal, ele vai mudar de nome, ele vai ser chamado de seio sigmoide, tá? O seio sigmoide, que é esse que está aqui, ele é o principal seio, assim, para a gente pensar quando a gente pensa na drenagem sanguínea, né? Além do seio sagital superior. Por quê? Porque o seio sigmoide é ele que vai ter contato direto com o forame da jugular interna, tá? Então, o forame jugular é por onde vai passar a veia jugular interna, né? Ele vai receber o sangue que está, a jugular interna, no caso, né? Vai receber o sangue que está vindo pelo seio sigmoide, tá? E o seio sigmoide, ele vai receber o sangue que está vindo de todos os outros seios. Então, o seio sagital superior se comunica aqui na confluência dos seios com o transverso, que vai se comunicar com o sigmoide. O seio sagital anterior vai ter comunicação com o seio reto se comunica com a confluência dos seios, que comunica com o transverso e vai para o sigmoide, né? O próprio transverso com a confluência dos seios indo para o sigmoide, certo? O occipital, confluência dos seios, transverso sigmoide.
Chegou no sigmoide, vai para a jugular interna, tá drenado o sangue do crânio, tá? Das estruturas cranianas, tá? Lembrando que a face externa, né, do crânio, ela também vai ter uma comunicação com os seios da dura mater, principalmente porque existem as veias, são chamadas de veias emissárias. Veias emissárias pegam o sangue, então, da superfície externa e enviam lá para dentro para ter a comunicação com os seios da dura mater, ok? Então, basicamente isso. Aqui, além dessa estrutura, a gente consegue ver aqui a tenda do cerebelo, tá? Então, essa aqui é a tenda do cerebelo. E aqui, olha, a fissura da tenda, que vai comunicar com a parte posterior lá do mesencéfalo, que foi o que eu falei com vocês. Ela vai prender a tenda do cerebelo ali na parte posterior do mesencéfalo, tá? Além disso, a gente tem o diafragma da célula, né, e todas as outras pregas que eu mostrei para vocês no mapa conceitual ali no primeiro slide, né? Então, é basicamente esses aí os seios que a gente precisa saber. Aí, gente, olha só. O seio cavernoso, ele é muito importante para a gente falar um pouco mais sobre ele, tá? Porque, assim, o principal seio ali, os dois principais seios da parte dorsolateral, dizer assim, né, que se comunicam com a abóbada craniana diretamente, são o seio sagital superior e o seio sigmoide, certo? Agora, nesse caso aqui, da base do encéfalo, né, o seio cavernoso é de longe, assim, o que tem a maior importância, principalmente importância clínica, tá? É por isso que eu estou ressaltando ele aqui. Olha, o seio cavernoso, ele vai ter uma intercomunicação, ou seja, ele é par, né? Então, ele tem de um lado do outro, né, o seio cavernoso esquerdo, o seio cavernoso direito, e eles vão se comunicar pelo seio intercavernoso. Beleza, tem comunicação entre eles, certo? É, esse seio, ele vai passar de cada lado da célula túrcica, tá? Então, ele vai passar de cada lado da célula túrcica e ele vai receber sangue de duas veias diferentes, da veia central da retina e da veia oftálmica superior, tá? E ele vai drenar os seios petroso superior e petroso inferior, tá? Ele drena outros seios também, ele vai drenar todos os seios da base ali, beleza? Ele é o principal. E aí tem uma aplicação clínica muito importante aqui, tá? O que acontece? Esse seio cavernoso, ele é atravessado por algumas estruturas muito importantes, tá? A artéria carótida interna vai atravessar ele, e lembrando que essas estruturas que atravessam o seio cavernoso, elas não vão ter contato com o sangue, né, do seio cavernoso, normalmente, ok? Na situação normal, não tem contato com as estruturas ali, essas estruturas com o sangue do seio cavernoso, tá? A artéria carótida interna vai passar ali, o nervo abducente, o nervo troclear, o óculo motor e o ramo oftálmico do trigêmeo, tá? Por que que isso é importante? A importância clínica disso é a seguinte: se você tiver, por exemplo, um aneurisma da carótida interna na altura da região onde ela cruza, né, o seio cavernoso, isso vai dar muito problema, tá? Porque se esse aneurisma ele se torna um aneurisma roto, ou seja, um aneurisma que se rompeu, o que que vai acontecer? O sangue que está na carótida interna, ele vai com toda a força para dentro do seio cavernoso. E o seio cavernoso, a gente sabe que ele tem sangue venoso passando por dentro dele, tá? Então você tem uma mistura, né, do sangue arterial vindo da carótida interna com o sangue venoso passando pelo seio cavernoso. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é pensar o seguinte, olha, no seio cavernoso eu tenho drenagem de sangue. A artéria carótida interna, ela está irrigando. Então, os sentidos são opostos. Só que a força do sangue, né, que vem, a quantidade de sangue que vem da carótida interna é tão grande que isso vai inverter o sentido de movimento do sangue dentro do seio cavernoso. E aí, o que que vai acontecer? O sangue que estava sendo drenado da veia oftálmica superior, agora, a veia oftálmica superior, ela está recebendo sangue. Ela está recebendo sangue vindo lá direto da carótida interna, tá? E também o sangue que já estava dentro do seio cavernoso. E aí o que que vai acontecer? Vai ser formada, né, uma fístula carótido-cavernosa, ou seja, uma quantidade enorme de sangue naquela região, então forma um inchaço, uma fístula, certo? E esse sangue, ele vai para o olho, basicamente, né? Porque a oftálmica superior, ela está drenando o sangue do olho, do globo ocular. E aí o que que vai acontecer? Essa quantidade muito grande de sangue chega no globo ocular e forma o que a gente chama de exoftalmia pulsátil. O olho da pessoa, ele vai ficar para fora da órbita, né? Ele fica muito grande, muito inchado para fora da órbita e ele pulsa na mesma velocidade que a carótida interna da pessoa vai pulsar, tá? Então isso aí
uma aplicação clínica desse conhecimento aí dos seios, tá? Por isso que o seio cavernoso ele é tão importante, ele tem uma importância muito grande por conta dessa relação anatomo-clínica que a gente consegue fazer, isso é muito importante, tá? Uma coisa interessante de lembrar, olha, se ele tá e aí a carótida interna, ela tem relação direta com o nervo abducente nessa região onde ela intercruza, né, o seio cavernoso, né? As outras estruturas, nervo troclear, oculomotor e o ramo oftálmico do trigêmeo, eles passam em outra região, tá? Eles podem ser afetados por isso também, diretamente, com certeza, porque eles passam lá dentro, né? Se tiver uma fístula carótida cavernosa, isso pode afetar esses nervos, né? E provavelmente vai. Mas se você tiver um aneurisma que não é roto, né, um aneurisma que está ainda completo, né, ele não se rompeu, o simples encostar desse aneurisma no nervo abducente, que pode acontecer, né, vai trazer então uma uma sintomatologia muito específica, tá? A pessoa ela tem esse aneurisma nessa região e aí ela vai ter problema com o nervo abducente, né? Ela não vai conseguir fazer o movimento de abdução ocular, tá? Então, geralmente esses aneurismas eles afetam os movimentos oculares, tá? E aí o médico ele vai identificar esse problema de movimento ocular fazendo o exame dos nervos cranianos, né? E aí quando ele for testar o abducente, por exemplo, a pessoa não vai conseguir fazer esse movimento com o olho, né? Ou de um lado ou do outro, né? E aí ele pode sim pensar no aneurisma dessa região, tá? No aneurisma da carótida interna nessa região, beleza? E aí é caso cirúrgico, a fístula não precisa nem falar que é caso cirúrgico, né? Obviamente, tá? Então é basicamente isso sobre o seio cavernoso que eu queria falar com vocês, tá bom? Bom, vamos passar aqui, olha. Isso daqui, gente, é um corte transversal do seio sagital superior, tá? Para que eu coloquei essa imagem? Para a gente observar, então, a granulação aracnoide, tá? A granulação aracnoide, como eu falei com vocês, ela vai ser uma projeção, né, da aracnoide, né? E a aracnoide, então, ela vai, até por ter o espaço subaracnoide, e ela está toda preenchida por líquor, né? Ela vai, então, passar o líquor que está aqui dentro para corrente sanguínea, né? Chegando ali no seio sagital superior, principalmente, tá? Essas outras estruturas aqui que a gente está vendo, olha, entre a aracnoide e a pia mater, são então o que a gente chama de trabéculos aracnoides, tá? Elas são mesmo perninhas ali da aracnoide que ficam grudadas ali na pia mater para manter a estrutura desse espaço subaracnoide, tá? Então, isso é uma ocorrência que a gente consegue observá-la na medula também, tá? Aqui não vai ser diferente, no crânio não vai ser diferente, tá? Nesse caso, ok? Beleza, então vamos seguir. E aqui, gente, para a gente falar então das cisternas, tá? A gente sabe então que a pia mater, é, e eu já comentei isso com vocês, a gente sabe que a pia mater ela acompanha os sulcos e os giros do cérebro, né? E por ela acompanhar os sulcos e giros, ela vai formar locais, né, de maior profundidade, de maior quantidade de líquor entre a pia mater e a aracnoide, ou seja, no espaço subaracnoide. E esses locais de maior espaço, né, e com maior quantidade de líquor, a gente chama então de cisternas subaracnoides, tá? Existem algumas cisternas muito importantes para a gente, tá? A gente tem a cisterna cerebelo-medular, tá? Que a gente vai chamar também de cisterna magna. Ela é utilizada, inclusive, para punção de líquor, tá? Nessa região. Então, a gente pode inserir uma agulha ali entre o occipital e a primeira vértebra, né? Cervical, e retirar o líquor dessa região, tá? Para fazer algum exame, enfim, para qualquer coisa, ok? Então, a gente pode fazer uma punção dessa cisterna magna, ou cisterna cerebelo-medular, como você quiser chamar, tá? É, Aí aqui, olha, vamos continuar. A gente tem aqui o quarto ventrículo, né? Quarto ventrículo, né? Ele vai ser o último ventrículo antes da comunicação com o espaço subaracnoide, ok? Da medula espinal. Aí aqui, outra cisterna importante, né? É a cisterna superior, né? A cisterna superior, ela tá dorsalmente a parte superior do mesencéfalo, né? E ela tá ali entre o cerebelo e o esplênio do corpo caloso. O esplênio do corpo caloso nessa região, cerebelo aqui, a parte é dorsalmente a parte superior ao teto do mesencéfalo, né? Então, nessa região, então dei as correlações, né? Anatômicas dessa estrutura. Ali você vai ter, então, a cisterna superior, ok? Aqui a gente tem o terceiro ventrículo, né?
com a comunicação do forame interventricular, o forame de Monro, com os ventrículos laterais, certo? E além disso, a gente tem então outras cisternas, né? Porque aqui a gente está falando de ventrículo, né? Terceiro ventrículo, quarto ventrículo, com aqueduto mesencefálico, ou aqueduto cerebral, como você quiser chamar, né? E aqui a gente vai ter então essa cisterna, que é a cisterna interpeduncular, né? Ela vai estar então na fossa interpeduncular, vai estar na região ali da fossa interpeduncular. Lembrando, quando a gente vê então uma imagem anterior do tronco encefálico, lá em cima, na parte superior do mesencéfalo, você tem a formação dos pedúnculos cerebrais, que vão formar um Vzinho, assim, né? E aí, esse espaço que fica entre esses dois pedúnculos cerebrais, a gente chama de fossa interpeduncular. É ali que a gente vai encontrar, inclusive, por exemplo, os corpos mamilares, que são núcleos hipotalâmicos, né? Então, a gente tem todas essas relações. E nessa região, existe uma cisterna, né? Porque ela é um local de maior profundidade para conter mais líquor. Então, ela tem mais líquor. A gente tem a fossa, a gente tem a cisterna interpeduncular nessa região, tá? Além disso, né, a cisterna basal, né? A gente tem a cisterna quiasmática, que fica anterior ao quiasma óptico, né? A cisterna pontina, né, que fica anteriormente à ponte, tá? Então, são basicamente essas cisternas que a gente precisa entender e tudo mais e saber o que que é cisterna, né? Aqui, só para a gente lembrar, né, que a gente tem aqui a tenda do cerebelo, tá? Acima dessa tenda do cerebelo, a gente tem a região supratentorial, né? Tudo para cima disso aqui é supratentorial, para baixo, infratentorial, ok? E aí, lembrar das sintomatologias diferentes, tudo mais, tudo que está relacionado a isso, ok? Aí, gente, vamos falar então de algumas intercorrências que podem acontecer, tá? Levando em conta todo esse sistema que a gente falou, nesse caso aqui pensando no líquor, né? A gente tem a possibilidade de ter o desenvolvimento de hidrocefalia, né? A hidrocefalia, ela pode ser do tipo comunicante ou não comunicante, tá? A não comunicante é aquela que vai acontecer por uma obstrução da passagem do líquor. Então, por exemplo, você tem um aneurisma da carótida interna que vai fechar, né, que vai fechar a passagem do sangue ali no seio sagital superior, por exemplo, né? Isso pode gerar um processo ali que vai por meio da comunicação ali, né, do espaço subaracnoide com o seixo sagital superior, pode gerar uma hidrocefalia, pode gerar uma fístula, né? Todas possibilidades. Além disso, a gente tem possibilidade também, né? Se tiver uma inflamação, alguma coisa assim, de você ter uma hidrocefalia comunicante, tá? A hidrocefalia comunicante vai ser basicamente o aumento da quantidade de líquor, né? Porque quando a gente tem uma inflamação das meninges, geralmente ocorre maior produção de líquor, tá? E aí, o que que vai acontecer? Pelo aumento da quantidade de líquor, você vai ter uma hidrocefalia, né? Então, vai ter a pressão das outras estruturas do encéfalo pela maior quantidade de líquor, né? Nas regiões ali que a gente tem, certo? E isso vai ser causado por patologias que podem acometer o plexo corióide, né? Aumentando, então, a quantidade, né, da produção de líquor, pelos seios da dura mater também podem ter algum problema, ou as próprias granulações aracnoides, tá? Elas podem ser afetadas, por exemplo, não passando o líquor para o seio sagital superior, e aí você tem um acúmulo, você tem um maior volume de líquor é, nas cisternas, né? E todo o complexo ventricular, né? Então, isso pode gerar uma hidrocefalia, lembrando, né, que em neonatos, né, essa hidrocefalia ela pode gerar, então, um aumento, né, do tamanho craniano, justamente porque os ossos da abóbada craniana eles ainda não fecharam as suturas, né? E aí eles são basicamente muito móveis, né? E aí a gente consegue ver esse processo de hidrocefalia de uma forma diferente, tá? Além disso, gente, outras intercorrências que podem acontecer, né? Você pode ter um hematoma extradural, certo? Ou epidural, né? No caso seria, então, uma hemorragia epidural, tá? Que vai comprimir o encéfalo, tá? Nessa região, ok? Você pode ter hérnia do giro do cíngulo, lembrar que hérnia é a passagem de uma estrutura por outra estrutura, por outra região, né, por outro espaço, tá? Onde ela não deveria passar. Então, a gente tem o giro do cíngulo ali superior ao sulco do corpo caloso, inferior ao sulco do cíngulo, ele pode herniar, tá? Ele pode gerar essa hérnia. Então, a hérnia do cíngulo, do giro do cíngulo,
hérnia de Uncus, né? A gente sabe que o Uncus é aquele giro que fica na face inferior do encéfalo, né? E o Uncus ele pode descer, né? E ele pode comprimir, inclusive, as estruturas do tronco encefálico, tá? Principalmente, né, o mesencéfalo. Você pode ter um tumor, né, na região do tronco encefálico, pode ter hérnia de tonsila, né, a tonsila do cerebelo, né, que é uma dos lóbulos cerebelares, né, e aí você pode ter essa hérnia de tonsila. Geralmente, né, a hérnia de tonsila, ela pode gerar, inclusive, o óbito, né? A maior parte das vezes, se ela não for controlada rapidamente, ela pode gerar o óbito, tá? Isso daqui, gente, todas essas herniações aqui, elas são os motivos pelos quais, geralmente, quando o paciente ele está com uma pressão encefálica muito grande, então, por exemplo, ele está com uma hemorragia subaracnoide, né? Uma hemorragia subaracnoide, ele vai aumentar muito a pressão de dentro para fora, né? E aí o indivíduo ele vai ter uma dor de cabeça muito forte. É, e se a gente não agir rapidamente, né? As estruturas do encéfalo, elas não têm para onde ir, a não ser para baixo, na direção do forame magno do osso occipital, tá? Então, o que que acontece? A tendência é que se você não tiver um controle dessa situação rapidamente, e aí o controle é cirúrgico mesmo, né, a craniectomia, você vai ter, então, provavelmente, né, o óbito da pessoa por pressão ali no tronco encefálico, principalmente, né, que você tem ali, né, o centro respiratório, o centro cardiovascular no bulbo, tá? Então, o indivíduo, primeiro ele vai entrar em coma e depois ele vai virar óbito mesmo por essa pressão no tronco encefálico, tá? Geralmente, quando o paciente entra em coma, nesses casos aí, é por relação com o tronco encefálico, né? Então, aí a gente tem que intervir, né? Tirando ali o pedaço da calota craniana para aliviar a pressão para cima e não para baixo, né? E aí você evita essa formação dessas herniações aí, tá? Então, essa é uma possibilidade aí do que pode acontecer, tá bom? Dentre muitas outras. Agora vamos falar rapidamente sobre a irrigação do encéfalo. A irrigação do encéfalo ela vai acontecer por meio de algumas artérias, e essas artérias elas vão formar o que a gente chama de polígono de Willis, que é basicamente o que está representado aqui, tá? O que que acontece? A gente tem as artérias vertebrais, né? E essas artérias vertebrais, elas vão se juntar, depois que elas passam lá do forame magno do hospital, o que que elas fazem? Elas vão se juntar e formar a artéria basilar. A artéria basilar, ela vai passar no sulco basilar da ponte, né? Na parte anterior da ponte, a gente tem o sulco basilar, a gente já estudou isso, quando eu falei do tronco encefálico com vocês, né? E lá no sulco basilar, então, vai ter a passagem aqui da artéria basilar. Existem alguns ramos que são importantes, tá? Até agora, das estruturas que eu falei, das artérias que eu falei. As artérias vertebrais, elas vão gerar a artéria espinal anterior, ok? Então, de um lado e do outro, aí a anastomose forma uma artéria só, a artéria espinal anterior, ok? A gente tem, então, a artéria, aí depois que passou para basilar, né? Na parte inferior da basilar, a gente tem a artéria cerebelar superior, tá? É, artéria cerebelar inferior, desculpa, nesse caso aqui, a artéria cerebelar inferior, tá? Aí a artéria basilar, ela vai gerar, então, os ramos pontinos, né? As artérias pontinas que vão para a superfície da ponte mesmo, né? Artérias pontinas. A artéria cerebelar superior aqui em cima, então, olha só, basilar, ela vai gerar embaixo cerebelar inferior, em cima cerebelar superior. Entre a cerebelar superior e a cerebelar inferior, a gente tem as artérias pontinas saindo ali da artéria basilar, certo? Depois, a artéria basilar vai gerar a artéria cerebral posterior, tá? De um lado e do outro. E a artéria cerebral posterior, ela vai estar relacionada principalmente com a irrigação ali do lobo occipital, lobo parietal na face medial, ali, né, no limite, né, do lobo parietal com o occipital, né, naquele sulco parieto-occipital, ela vai passar por ali, eu vou mostrar uma imagem para vocês, tá? Então, ela está relacionada com a irrigação dessas regiões e também da face inferior do encéfalo, tá? Aí, as artérias cerebrais posteriores, elas vão gerar as artérias comunicantes posteriores, tá? A artéria comunicante posterior vai ter uma ligação direta com a artéria carótida interna, tá? A artéria carótida interna, ela vai gerar, então, os ramos terminais dela, ela tem outros ramos, né? Por exemplo, a artéria oftálmica, né? Que vai ser outra artéria que vai ser gerada pela carótida interna, né, artéria oftálmica aqui, a artéria corióide ou coroide anterior, né, vão ser ramos
da carótida interna, tá? Mas os principais ramos aqui, olha, a gente tem então a artéria cerebral média, ok? Que vai irrigar principalmente o lobo temporal, ela vai passar ali no sulco lateral, principalmente, né? No ramo posterior do sulco lateral, então ela vai passar por essa região e vai irrigar inclusive a face dorsolateral nessa região, tá? Face medial e face dorsolateral nessa região, ok? E aí a gente vai ter também a artéria cerebral anterior, que é a artéria que vai passar pelo sulco do corpo caloso, né? Ela vai margear o corpo caloso e também vai ter ramos, né? À medida que ela vai passando ali, principalmente ali pelo joelho do corpo caloso, ela vai gerando ramos. E esses ramos vão passar pelos sulcos, né? Então vai passar pelo sulco do cíngulo, vai passar pelo sulco frontal superior, sulco frontal inferior. Ela vai irrigar, então, a parte do lobo parietal, tanto na face medial quanto dorsolateral, e também o frontal, tá? Então, o acometimento dessa artéria, geralmente, né, por exemplo, aneurisma, alguma coisa assim que vai travar a circulação ali dessa artéria, né, a irrigação por parte dessa artéria, pode trazer eventos que são cognitivos por conta da perda de irrigação, principalmente do córtex frontal, né, do córtex pré-frontal, é, e também podem ter acometimentos motores do lado oposto, né? Então, quando você pensa em problema na artéria cerebral anterior, geralmente você vai pensar em acometimentos motores, tá? Porque ela tem relação direta ali com o giro pré-central, que é a área motora primária, e também com a área suplementar e a área pré-motora, que são as áreas motoras secundárias, que também estão naquela região, tá? Então, isso vai ser muito importante, tem uma relação clínica muito importante. Entre as artérias cerebrais anteriores, a gente tem a artéria comunicante anterior, tá? Que vai comunicar as duas aqui, beleza? Aí aqui do lado eu coloquei uma tomografia, tá? Para a gente poder identificar algumas artérias. Então, olha só, e algumas estruturas também que não dá para mostrar aqui, como por exemplo o sifão carotídeo, tá? O sifão carotídeo ele vai ser formado, né? Quando a quando a carótida interna passar pelo seio cavernoso, né? Lembra que eu falei para vocês que a carótida interna ela atravessa o seio cavernoso. Quando ela atravessa o seio cavernoso, ela forma o sifão carotídeo, que é isso que a gente está vendo aqui, tá? Ela vai passar antes pela parte petrosa do temporal, né? Ali na região ali do canal carotídeo mesmo, né? E aí ela vai gerar, então, a artéria cerebral anterior, certo? Tanto de um lado quanto do outro, e a artéria cerebral média. Notem que a artéria cerebral média ela vem então para a região aqui do lobo temporal e ela vai para a face inferior do encéfalo também, tá? Porque aqui a gente está vendo uma vista inferior mesmo, beleza? A artéria cerebral anterior, olha, ela vai lá para frente, né? No lobo frontal e ela vai subir, né? Então ela vai fazer esse movimento aqui subindo, envolvendo ali o corpo caloso e vai gerar os seus raminhos, né? A artéria cerebral posterior vai então para o lobo occipital, principalmente, tá? E um pedacinho do parietal ali na face medial também, tá? E aí a gente consegue perceber, além disso, né, as comunicantes posteriores, certo? Aqui, né, estaria a basilar e aqui as vertebrais, olha, tá? A basilar, ela tá apagada aqui, deve ser pela camada da imagem que a pessoa que tirou o print pegou, tá? Mas é basicamente isso daqui. E aqui dá pra gente ver o pedacinho aqui de artéria que forma a artéria comunicante anterior, tá? O polígono de Willis, então, é essa região aqui, tá? Ele é formado por essas artérias, né? Então, tem a artéria cerebral posterior, certo? A artéria comunicante posterior, carótida interna, né? A cerebral média, a artéria cerebral anterior e a comunicante anterior vão formar esse polígono de Willis, tá? Lembrando, então, que o polígono de Willis ele só vai existir porque tem a artéria basilar, que só existe porque tem as artérias vertebrais, né? Que vão passar ali nos forames transversais, né, das vértebras cervicais, né, e vão então adentrar pelo forame magno do osso occipital, né. A carótida interna, ela vai entrar também aqui por baixo, né, mas ela vai ter um canal por onde ela vai passar, que é o canal carotídeo, né, e aí ela vai infiltrar na região do seio cavernoso, formar o sifão carotídeo e depois gerar os seus ramos, cerebral médio e cerebral anterior, tá? Além da oftálmica e da corióide anterior também, né, que são ramos da carótida interna, beleza? E a vertebral, né, antes de formar a basilar, ela vai gerar então a artéria espinal anterior, tá? Que também é bem importante, beleza? Da gente lembrar, certo? Então, essa é a irrigação
do encéfalo. Nessa imagem aqui eu só coloquei para a gente ver, olha só, essa aqui é a artéria cerebral anterior, né? Aí quando ela está contornando o joelho do corpo caloso, ela vai gerar os seus ramos, né? E ela gera ramos que vão passar pelo sulco do símbolo, né? Então aqui é o giro do símbolo, sulco do corpo caloso, por onde vai passar esse ramo aqui da cerebral anterior, certo? E aí a gente consegue perceber que ela vai irrigar maior parte aqui, né? Vai irrigar tudo do frontal, maior parte do parietal na face medial e na face dorsolateral também, tá? Aí aqui a gente tem, olha, o sulco parieto-occipital, que vai dividir, então, o parietal do occipital. Aqui a gente tem o sulco calcarino, que é onde está a área visual primária, né? Só para a gente ir relembrando. E esse giro aqui, formado por esses dois aqui, é chamado de cúneus, né? E a gente está vendo o cúneus, então, ele sendo irrigado, né, é, pela artéria cerebral posterior, tá vendo? Ele está sendo irrigado nessa região pela artéria cerebral posterior. Além disso, a artéria cerebral posterior, ela vai irrigar, então, essa região, né, do lobo temporal na face inferior e o lobo temporal na face dorsolateral e um pedacinho ali da face medial, né? Mas principalmente da dorsolateral, vai ser então por encargo, né? Da cerebral média, ok? Então é isso que essa imagem está mostrando para a gente. Ela é muito boa para a gente identificar então as regiões que as artérias vão irrigar, tá bom? Bom, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês, tá? Esse vídeo foi um vídeo que teve muitos assuntos, né? Acabei juntando esses assuntos aí nesse vídeo, porque é assim que a gente vai ver, né, até o final desse bloco, tá? Mas é basicamente isso. Muito obrigado aí pela atenção. E a gente se vê nas monitorias e, enfim, nos corredores da faculdade. Vocês podem ir tirando dúvida também, tá bom? Até a próxima. Valeu, galera.